Capítulo 4. O aspecto do trauma. Parte 4. Oprah. Fica claro quanto a prevenção é importante. Se pudéssemos apoiar jovens pais naqueles primeiros meses, seria como dar a seus filhos supervitaminas de reforço de resiliência. Dr. Perry. Para mim, o mais fascinante é o poder das interações de cuidados breves, mas positivas. Algumas crianças que observamos tiveram cuidados responsivos e atentos apenas nos 2 primeiros meses de vida, e depois o mundo delas implodiu. Vieram anos de caos, ameaças, instabilidades e traumas. No entanto, elas se saíram muito melhor do que crianças que viveram situações de trauma e negligência no início, seguida por anos de cuidado atento e estimulante. O momento da vida é muito importante. O valor de programas de intervenção prematura, mesmo com apenas breves doses de interação positiva, não pode ser subestimado. Oprah. O timing é crucial. Mas o que acontece se uma criança não obtém esses cuidados logo no início? Dá para compensar depois? É possível se curar do trauma? É claro, essa é a boa notícia que exploraremos mais nas próximas conversas. Por enquanto, porém, vamos nos ater à questão do tempo. As redes neurais envolvidas em conexão relacional e regulação são muito responsivas a momentos. Isso significa que uma dose expressiva de interação terapêutica não é 45 minutos, uma vez por semana, quando se está lidando com um trauma intenso. Descobrimos que a dose tolerável é de apenas segundos. Oprah. É mesmo? Dr. Perry. Uma pessoa consegue suportar a intensidade emocional de visitar os escombros de sua vida fraturada pelo trauma por apenas alguns segundos. Então o cérebro entra em ação para protegê-la da dor. Vi esse comportamento em um menino de 3 anos com quem trabalhei algum tempo atrás. O menino estava ao lado da mãe quando a casa foi invadida por bandidos e ela foi assassinada. Ele presenciou tudo. Começamos a trabalhar com o menino e seu pai logo depois. Cerca de 6 semanas depois, o pai me telefonou. Meu filho tentou se matar, disse ele. Ora, é muito raro alguém com 3 anos tentar se matar, mas pedi ao pai que me contasse o que havia acontecido. Ele correu para o meio do trânsito com os carros passando, depois de termos conversado sobre a falta da mãe. Então tentei explorar os detalhes. Ele me contou que os dois estavam no mercadinho, o menino sentado no carrinho. Quando o pai estava pagando, o menino olhou para a mulher do caixa e disse: "Minha mãe está morta. Mataram ela." A mulher disse: "Ah, querido, sinto muito." E foi isso. Mas o pai ficou preocupado, achando que o menino precisava se abrir mais. Pensou: temos que pôr isso para fora, temos que tocar no trauma. E então, a caminho do estacionamento, ele perguntou ao filho: "Você está pensando na mamãe?" O menino não respondeu. O pai continuou: "Sabe, sinto falta da mamãe. E tudo bem falar sobre esse assunto." O pai falou com delicadeza, relembrando os momentos amorosos do menino com a mãe, mas revisitar aqueles momentos emocionais foi avassalador para a criança. Enquanto o pai falava, ele começou a se embalar, depois gemer, então cobriu os ouvidos e se balançou freneticamente, tudo num esforço para se equilibrar. O pai tentou consolá-lo com palavras. "Tudo bem falar sobre a mamãe", disse. Foi quando o menino saltou do carrinho e, segundo o pai, correu para a rua. O comportamento do garoto reflete uma sequência previsível diante de uma resposta de ativação. Quando os sistemas de ativação são acionados, eles bloqueiam a área superior do cérebro e a região inferior, a mais primitiva, assume o controle. A parte racional do cérebro desse pobre garotinho estava desligada. Ele não estava planejando se matar, não estava planejando coisa alguma, estava simplesmente tentando fugir, escapar das imagens dolorosas do assassinato da mãe que seu pai evocava com aquele questionamento. O pai tinha boas intenções, mas não era a dose certa para um momento terapêutico. Então voltemos ao problema do tempo. O garotinho olha para a mulher do caixa e vê uma pessoa mais ou menos da idade da mãe,
com a mesma cor de cabelo, é uma sugestão evocativa. Por um momento, ele resgata a lembrança da mãe, do assassinato. Ele olha para a mulher, faz um breve comentário, 5 segundos no máximo, e recebe um conforto. Era o suficiente, apenas um pequeno fragmento do desastre, uma dose terapêutica de memórias sobre as quais ele ainda tinha controle. Porque é através dessas visitas breves e controláveis ao passado que o sistema sensibilizado pode lenta e dolorosamente ser reconfigurado. No mundo ideal, milhares desses momentos terapêuticos podem ser oferecidos pela rede de pessoas sensíveis e amorosas que fazem parte da nossa vida. Pense em como você lidou com a dificuldade em sua própria vida. Quando são coisas muito difíceis de lidar, você não quer falar sobre a dor, a perda ou o medo durante 45 minutos ininterruptos. Você conversa sobre algum aspecto daquilo com um amigo muito próximo por talvez 2 ou 3 minutos. Quando fica doloroso demais, você recua, quer mudar de assunto e talvez mais tarde queira falar mais. O que de fato leva à cura é a dosagem terapêutica, momentos. Uma presença intensa, total, mas breve. Oprah, o que você está dizendo me deixa muito agradecida pelo meu relacionamento com Gayle King. Ela tem sido uma constante na minha vida desde que nos conhecemos em 1976, quando nós duas trabalhávamos num canal de noticiário de Baltimore. Ainda que hoje estejamos cada uma em um lado do país, com fusos horários diferentes e tenhamos vidas muito agitadas, conversamos todos os dias. Tenho sido a terapeuta dela e ela a minha. Nunca fui a um terapeuta de verdade, mas na nossa relação falamos sobre tudo o que está acontecendo. Reviramos o que passa pela minha cabeça e pela dela. E assim vamos dosando nossos momentos terapêuticos. Dr. Perry. Vocês recuam e depois retomam os assuntos. Oprah, isso, damos risada de alguma outra coisa e isso desencadeia uma lembrança nova. Podemos ou não falar sobre aquela lembrança. É exatamente o que acontece quando você conversa com suas amigas. Dr. Perry, certo, isso é curativo, é a essência de uma experiência terapêutica. Oprah, você acaba se sentindo melhor, fortalecido, porque pôs para fora, exatamente como o garotinho foi escutado e confortado pela moça do caixa. Dr. Perry. Sim, houve aquela interação humana positiva que é acolhedora, gratificante, regulador e gera vínculo. Oprah, acabei de ter um insight. O que realmente procuramos nessa interação é alguém que reforce a ideia de: ei, eu não sou louca, estou pensando ou sentindo isso porque algo aconteceu comigo e a minha reação é razoável. Aquela pessoa valida isso. Dr. Perry, exatamente, e ao enxergar você dessa forma, ela regula você. Voltando ao garotinho, ao longo dos anos, ele viveu milhares e milhares de pequenas interações positivas com o pai, os avós, vizinhos, amigos e professores, que proporcionaram experiências gratificantes, reguladoras e curativas. Isso o ajudou. Hoje ele é um rapaz saudável e positivo. A perda da mãe ainda pode trazer tristeza e saudades, mas passa. Ele é aberto, curioso e generoso. Não se tornou uma pessoa desregulada, triste ou prejudicada. A terapia formal durou cerca de 1 ano. Foram esses outros momentos terapêuticos, todos os dias, durante 20 anos, que de fato o ajudaram a recriar um mundo interno saudável a partir dos destroços da sua individualidade de 3 anos, destruída pelo trauma. Oprah, esse garotinho teve transtorno do estresse pós-traumático? Tanta gente fica sabendo de transtorno do estresse pós-traumático no contexto de veteranos de guerra, como o Mike do capítulo 1, mas eu sei que um trauma em qualquer idade pode causar transtorno do estresse pós-traumático, correto? Dr. Perry, sim, o trauma que qualquer idade pode causar por um conjunto de sintomas que chamamos de transtorno do estresse pós-traumático, e esse menino teve sim. Você se lembra daqueles 3 componentes do trauma?
Os 3E, o evento, a experiência e os efeitos. O transtorno do estresse pós-traumático diz respeito aos efeitos. É um transtorno específico ou conjunto de sintomas que pode ocorrer no rastro de um ou mais eventos traumáticos. Está descrito dentre os transtornos mentais no Manual Diagnóstico e Estatístico, um guia que a maioria dos médicos usa para classificar problemas de saúde mental. Uma pessoa diagnosticada com o transtorno do estresse pós-traumático tem 4 principais conjuntos de sintomas logo após um evento ou eventos traumáticos. Como você mencionou, Mike Roseman, o veterano da Guerra da Coreia, que reagiu ao barulho do cano de escapamento da motocicleta, tinha transtorno do estresse pós-traumático. O primeiro conjunto são sintomas intrusivos. Isso inclui imagens e pensamentos recorrentes e indesejados do evento traumático, além de sonhos ou pesadelos sobre aquilo. Podemos pensar nesses sintomas como um esforço do cérebro para dar um sentido ao mundo. Com frequência, quando acontece um evento traumático, ele é tão ameaçador e tão distante da nossa experiência comum que não se insere no nosso modelo de mundo. Como dissemos em nossas conversas anteriores, nossa mente está sempre trabalhando para preservar a visão de mundo que criamos no início da vida. As pessoas são boas, os pais estão aqui para nos proteger, as escolas são seguras. A mente quer ver o que acreditamos, então se agarra a elementos que respaldam nossas crenças, aquela visão de mundo, e ignora os que não o fazem. Mas o trauma danifica esse cenário interno. A visão de mundo de uma pessoa que vive um trauma se despedaça. As pessoas não são confiáveis. Tenho pavor do meu pai, ele me machuca. A escola é o lugar onde meus amigos foram mortos. O trauma faz a pessoa naufragar. Ela terá que reconstruir seu mundo interno. Parte da reconstrução do processo de cura consiste em revisitar o casco estilhaçado da sua velha visão de mundo. Ela vasculha os destroços procurando o que sobrou, buscando seus cacos, sonhos, imagens intrusivas do trauma, e o jogo de reconstituição são sua mente lutando para dar sentido à nova realidade. Enquanto a pessoa revisita o naufrágio, descobre um fragmento e o desloca para um novo lugar, mais seguro, no cenário agora alterado. Com o tempo e muitas visitas ao naufrágio, ela constrói uma nova visão de mundo. Esse processo envolve procedimentos repetitivos de reconstituição, conscientes ou não, escritas, desenhos, esculturas ou encenações. Inúmeras vezes, a pessoa revisita o local do terremoto, examina o naufrágio, pega alguma coisa e a transporta para um refúgio seguro. Faz parte do processo de cura. Estou simplificando processos muito complexos, sobre os quais falaremos mais tarde, quando nos concentrarmos na cura. No segundo grupo estão os sintomas de evitação. Acreditamos que eles surgem quando alguém se sente angustiado depois de ser novamente exposto às pessoas, lugares ou outras lembranças dos acontecimentos originais traumáticos. Lembre-se do Mike dizendo que detestava o 4 de julho? Como ele tinha consciência de que os fogos de artifício eram sugestões evocativas, evitava comemorações em que haveria queima de fogos. Sob certos aspectos, comportamentos de evitação são uma tentativa de recuperar o controle sobre a aparente incontrolabilidade da experiência traumática. Você também pode se lembrar que a evitação é parte de uma resposta dissociativa a uma ameaça. Diante de uma situação inevitável, perturbadora, atitudes de evitação podem ser protetivas. Uma pessoa também pode desenvolver atitudes de evitação sem fazer a conexão direta com um trauma do passado. É frequente quando o abuso
ou trauma ocorreu dentro do contexto das primeiras relações de cuidado. Se uma criança foi abusada no contexto de um relacionamento íntimo, por um pai ou uma mãe, por exemplo, ela vai achar que a intimidade, proximidade física e emocional representa uma ameaça. Com frequência, essas crianças querem criar vínculos, mas se sentem ansiosas, confusas ou oprimidas quando ficam próximas de alguém. Evitarão intimidade num relacionamento. Se não puderem evitar, vão sabotar ou minar a relação. Esse é um dos efeitos do trauma no desenvolvimento mais comum, porém menos valorizados. Outra. Então, uma pessoa que tem trauma por estresse pós-traumático reage porque a lembrança do trauma é ativada e a resposta varia porque a reação ao estresse pós-traumático tem uma relação direta com a forma como ela foi afetada pelo acontecimento traumático? Dr. Perry. Você se lembra da nossa conversa anterior sobre estabelecer associações? A experiência traumática cria um conjunto de experiências relacionadas ao trauma. Essas experiências passam a estar conectadas ao tipo de resposta ao estresse que a pessoa apresentou no acontecimento traumático específico. Jesse, o menino em coma, teve duas respostas bem distintas a diferentes sugestões evocativas. Para Mike, a sugestão evocativa do estrondo do cano de escapamento da motocicleta ativou a mesma resposta impulsiva que era ativada quando ele estava em combate. O som de tiro ou do cano de escapamento da moto produziu aceleração dos batimentos cardíacos, instinto de se abaixar e se proteger. Em outro paciente, um som como o de um tiro poderia provocar uma resposta totalmente diferente. Certa vez tinha um paciente, Bisa, uma jovem refugiada da Somália, que tinha vivido em meio a uma guerra tribal violenta. Ela tinha presenciado impotente seu irmão ser obrigado a atirar nos pais. Houve muito mais traumas antes dela conseguir chegar ao Canadá. Para Bisa, assim como para Mike e Roseman, um tiro tornou-se uma sugestão evocativa, mas enquanto esse som provocava uma resposta de ativação em Mike, em Bisa ele produzia um desligamento dissociativo. O trauma da jovem tinha momentos de dor inexplicável e insuportável. Sua resposta era fugir para dentro de si mesma. Seus batimentos cardíacos ficavam mais lentos. No limite, ela desmaiava. Com o tempo, quando ouvia um barulho inesperado e alto, a associação com o tiro fazia com que ela realmente perdesse a consciência. Um colega meu, fotojornalista, visitou um dos primeiros campos de refugiados criados para abrigar vítimas da Guerra Civil de Ruanda. Havia pessoas vagando por lá como zumbis, sem expressão, em silêncio. No entanto, no exato momento em que meu colega perguntava por que algumas usavam capacetes, ouviu-se um disparo na selva perto do campo e várias pessoas desmaiaram na mesma hora. Elas usavam capacetes para não machucar a cabeça quando caíssem. Oprah. Então, isso corresponde ao que você descreveu como uma resposta de dissociação hiperativa ou hiperreativa, certo, Dr. Perry? Com certeza. O que nos leva de volta aos nossos sintomas de TEPT. Discutimos os dois primeiros grupos, os sintomas intrusivos e os de evitação. E agora chegamos ao terceiro, mudanças de humor e pensamento. Esse grupo pode incluir sintomas depressivos, tristeza, perda de prazer por qualquer coisa, sentimento de culpa, excesso de foco em coisas negativas, exaustão emocional e física. Por fim, no quarto grupo estão as alterações na ativação e na reatividade.
Esses são sintomas relacionados a redes sensibilizadas de resposta ao estresse, sendo hiperativos ou hiperreativos. Incluem ansiedade, hipervigilância, aumento de reação de sobressalto, batimentos cardíacos acelerados e variados e problemas de sono. Quando uma pessoa tem sintomas de cada uma dessas 4 categorias, o rótulo do DSM, o Manual dos Diagnósticos, o transtorno pós-traumático, é muito importante lembrar, no entanto, que o transtorno pós-traumático não é a única maneira de o trauma impactar nossa saúde mental e física. O efeito adverso do trauma que discutimos no início desse capítulo pode ter uma influência igualmente significativa na vida de alguém. Na verdade, a maioria dos efeitos de longo prazo do trauma não se manifesta como TEPT, transtorno pós-traumático. Oprah. Enquanto você fala, pense no seguinte: a depressão, a ansiedade e o transtorno pós-traumático talvez sejam os 3 protagonistas quando se trata de efeitos mentais e emocionais a longo prazo do trauma. Então, se sabemos que existem 50 milhões de crianças que sofreram trauma, há um número incomensurável de adultos carregando essa dor em suas vidas, carreiras, em seus relacionamentos e depois transferindo-a para seus filhos. E esses adultos podem não ter percebido o que aconteceu com eles. Dr. Perry, eles não apenas não se dão conta do que aconteceu, como seus companheiros, médicos e colegas de trabalho também não sabem. Isso leva a muito mal-entendidos, às vezes com consequências trágicas. Falamos bastante sobre como as atitudes dos cuidadores influenciam as crianças, mas é importante lembrar que esses cuidadores também foram crianças influenciadas pelos cuidadores deles. Os efeitos do trauma se estendem por gerações e afetam comunidades, e é importante sempre voltar à nossa questão central com um olhar compassivo, perguntando: o que aconteceu com você?